Aquela foto aqui te ferrou? Cara, Aquela foto foi sacanagem com você? Porque a gente olha, é foda julgar uma foto. Aham. Né? A foto você não está contextualizando, você não ouve, você tá lá dormindo. Porra, mas saiu que, porra, o André tava trilouco, o André tava breaco, o André apagou. Não, apagar eu apaguei mesmo. Mas tinha tomado todas? Cara, eu tinha tomado umas, mas era mais cansaço. A foto foi 6 da manhã, talvez. Era um dia seguinte meu de folga. E aí eu fui sair com meus amigos, era uma festa que tinha em BH. E aí acabei saindo com meus amigos porque eu tava de folga. Eu joguei, ganhei o jogo e saí. Assim, acho que eu não fiz nada contra ninguém, muito pelo contrário, eu fui curtir. Tanto que na época o Atlético Mineiro não me puniu, não fez nada, era meu dia de folga. Eu tava com meus amigos. Então, assim, é uma foto que talvez me atrapalhou, talvez tenha atrapalhado em algumas coisas, em ter jogado em alguns clubes, mas me incomodou em algum certo momento. Mas eu tenho minha mãe, que é uma pessoa que e meus amigos, né, que sempre me trazem para o lugar que eu sei de quem eu sou, né? E minha mãe sempre me falou, filho, quem te conhece sabe quem você é, sabe teu caráter, então não se preocupe porque o que vão falar ou o que falam de você, eu sou tua mãe, sei quem você é uma boa pessoa, e meus amigos sempre me falaram bem, sempre me trataram bem, e assim, eu comecei a entender que as pessoas vão falar mal, então quando eu entendi isso, tudo foi normalizado. Mas foi uma questão de terapia, né? Tive que fazer umas terapias. Você fez terapia? Faço até hoje, né? Pô, legal, interessante, né? E é que legal falar porque, assim, quando você fala que faz terapia, parece que você é maluco, né? E não é. Acho que a terapia tá aí. Maluco é quem não faz. Exatamente, né? Tá aí pra te equilibrar, tá aí pra te colocar no lugar certo. E o jogador de futebol hoje, ele precisa mais ainda de terapia, né? Porque cada vez mais exposto, pressão cada vez maior. Na minha época, eu falo na minha época, parece que é muito tempo atrás, né? Tá louco? O Fábio tem 45, cara. Ele é 10 anos mais do que você, cara. Mas assim, quando eu comecei a jogar, eu não tinha isso da rede social, dos comentários, né? A gente tinha que ver o comentário do jornal, né? No dia seguinte, a nota do jornal. Isso te incomodava? Não, assim, me incomodava, mas eu acho que os jogadores de hoje em dia têm que estar com um mental muito forte, porque é ao vivo, né, cara? Você sai do jogo e chega no vestiário, tu já sabe que tem 1 trilhão de mensagens aí falando mal de você. Aí vai falar que não lê? Não tem como não ler, né, cara? Você pega teu Instagram, você abre ali e tá ali um monte de comentário te xingando tua família, ou te criticando. E isso vai te afetando, né? Então o jogador de futebol hoje em dia, ele tem que ter um mental muito forte, assim. Qual foi o clube que você teve o pior momento? Que torcida, você tinha uma relação péssima, torcida xingava, pegava no seu pé pra caramba. Cara, pior momento. Teve algumas situações. No Galo, no finalzinho ali, antes de ir pro esporte, foi uma situação chata, porque eu fiquei um ano. O Cuca não, na verdade, foi o Levi Coupe me afastou. E me afastou injustamente, assim, porque eu não tinha feito nada de fugir do hotel, nada disso. A gente tinha ficado dentro do hotel, eu, o Diego não, eu, o Jô, na época, e o Emerson Conceição, e ele acabou afastando a gente, faltando acho que 8 rodadas do Brasileiro. O que vocês fizeram? Não, foi uma situação que a gente saiu para jantar no restaurante do Levi, e a gente queria estender um pouquinho mais, e o Levi não deixou. E a gente falou, cara, pra sair, pra voltar às 10 da noite, vai dar confusão, né? A gente pode ficar no hotel aqui tomando um pouco mais, e aí não deixaram, e a gente continuou tomando no quarto, e aí quando a gente se representou em BH, os caras afastaram a gente por isso, e aí saiu notícia que a gente fugiu do hotel, que a gente fez um monte de coisa. E era mentira? Era tudo mentira, a gente não fugiu nada do hotel. A verdade é que os caras já estavam pegando no nosso pé, porque a gente não vinha jogando, a torcida já estava chateada e acabou afastando os 3 bobão ali, né? Você jogou com o Jô, você jogou com o Ronaldinho Gaúcho, você jogou com o Neymar. Pô, eu ouvi nossa. Hã? Tu tá falando o nome ali, os caras aí atrás estão, nossa, eita. Olha com quem você jogou. Joguei e saí. Então, essa é a segunda parte. Ó, você jogou com
Jô, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Robinho. Pô, só faltou Romário e Ronaldo. Então, você jogou com Não, e o quatro Romário eu caras. peguei no finalzinho agora na América. Você jogou com esses 4 caras. Ó, o Jô é meu parceiro. Vou até tomar uma água. Ó, o Jô é meu parceiro antigo. Quando o Jô voltou pro Corinthians em 17, me lembro. Acho que foi, né? Ele me deu uma puta de uma entrevista Ele tava evangélico. que parecia que eu não abria a boca, velho. Foi impressionante. O Jô queria falar. O Jô queria falar. Juro, se você pegar essa entrevista, foi na minha época da Fox. Eu não falo mais nada, não falo nada. Fico impressionado. E o próprio Jô fala, velho, algumas coisas. Por exemplo, no Inter, ele falou, velho, eu perdi uma viagem para Libertadores. Eu não acordei. Eu sei dessa história. Eu falei, meu, ferrou. E nessa entrevista, o Cuca tinha gravado um vídeo. O Cuca fala, velho, você me deu trabalho aqui no Atlético Mineiro, velho. Aí o André, qual balada era mais difícil ali? Neymar, Robinho, Jô ou Ronaldinho Gaúcho? Cara, assim. Quando alguém ligava e falava, hoje tem, você falava, caraca, hoje o negócio é bom. É bom, né? Assim, em termos de qualidade boa, de entendimento, o Neymar, né? Óbvio que a gente se dava super bem. E o sarrafo dele era lá em cima, né? E aí era boa. É. Agora a questão do Jô, eu saía pouco com o Jô, assim, cara. Porque o Jô, quando vai firme mesmo, né? E ele vai e não volta. Não vai e não volta. Uma vez ele contou pra mim que na Ele tem Ucrânia... isso, ele vai e não volta. Foi na Ucrânia ou na Rússia que ele jogou, que eu não me lembro? A Rússia. Que ele falou, ele falou, tá na entrevista, falou pra mulher, vou comprar um hot dog aí. É. Ele voltou domingo, isso foi numa sexta. Os Falou caras que ele pagava o hot dog com $100. Falou, não, fica aí. os caras têm umas histórias assim. Foi viajar de chinelo, foi fazer um jogo, com quem que era? Deu uma louca, foi comprar uma passagem na hora, deu de bermuda e chinelo. Os caras têm história boa. Agora o Jô saía muito com o Ronaldinho, né? Ele frequentava muito a casa do Ronaldinho. E eu ia pouco na casa do Ronaldinho, porque quem ia lá ficava uma semana, eu não podia ficar uma semana lá. Aí eu ia pouco, só ia de vez em quando, assim, esporádico. Bom, o cara me falou, nesse negócio de uma semana, que uma vez o Ronaldinho Gaúcho fez um Rock in Rio. Não, eu tô te falando. Que era cada dia uma banda que ele gostava que ia tocar na casa dele, é verdade? Teve Racionais, aí tinha a banda de samba, de pagode, cada dia uma. Tinha os caras lá na época que quando vinha treinar com roupa repetida, a gente já sabia que tava na casa do Ronaldo. Aí tá na casa do Ronaldo esse daí, não tem jeito. 3 dias com a mesma roupa, é lá, não tem como. Lá era bom. O Ronaldo, no quesito samba, ele vai bem pra caramba. Você foi alguma vez treinar bêbado? Saiu da balada direto? Cara, bêbado não. Mas já fui, assim, algumas vezes com muito sono, vamos dizer assim. E você... poucas horas de sono. O treinador se liga quando olha pro cara? Sabe, pô. E você fala real, fala, ó, quebrei. Os caras mandavam pro DM, falavam, fica lá e não enche o saco. Cara, é isso que eu tô te falando, eu nunca fui de fazer isso, né, cara? Assim, graças a Deus, eu sempre fui um cara que, mesmo que eu saía, eu cumpria meus treinos, cumpria minhas coisas. Então eu nunca fui esse cara de chegar e dormir no DM, ou chegar e não consigo treinar hoje. Mas claro que tem gente que faz isso daí, assim, não sei se hoje em dia faz, mas fazia muito isso daí, cara.